turminha linda do quinto ano, como vocês estão? Depois da aula de matemática, estão bem animados, não é isso? Para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você que nos acompanha diariamente, forte abraço, muito obrigada por estar aí. Já me conhece, não é? Professora Abigail Viana, vamos passar aí alguns minutinhos juntos, revisando um tema que vocês já dominam. Lembrando que essa semana, não lembro se é essa ou se é a próxima, mas esse mês vocês terão aí provinhas externas, então esse assunto com certeza será ali cobrado na avaliação e eu sei que vocês irão tirar de letra, porque são alunos dedicados todos os dias, tanto aqui quanto na sua escola, estão atentos à aula. Antes de dar prosseguimento, deixa eu apresentar aqui aquela equipe maravilhosa que está com a gente, tornando a nossa aula mais interativa, mais inclusiva, mais dinâmica. Essa moça bonita aqui é a Midian, nossa intérprete de Libras, como sempre, com esse seu jeitinho todo doce, né, fazendo um trabalho todo especial, levando essa aula ainda mais longe, tendo um alcance, um número maior de estudantes. Então, bem-vinda, Midian, muito bom ter você aqui com a gente. E, claro, para trazer o teu bom dia, a tua resposta, a tua pergunta, o professor Givanilson Soares já está ali a postos, aguardando a tua mensagem. Não é isso, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, estou por aqui, já estou vendo que o Luan está desejando um bom dia para a gente aqui desde o início, né? Então continua por aí, quem está chegando também, vamos participar. É isso aí, o Luan, como sempre, já podemos dizer que é a quarta pessoa da equipe, não é? Tem o professor que ministra a aula, o professor que fica no chat, o intérprete de Libras e o Luan, sempre aqui dando aquela força. Bom demais, Luan, ter você aí. O tema da aula de hoje é o conto. Professora, a gente já trabalhou isso, vamos dar uma revisada, mas o conto que eu vou ler para vocês hoje, com certeza, vocês não conhecem e tem assim uma diferença, a gente vai ver daqui a pouco o que é. Então, o que é um conto, você lembra? Claro que sim. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos da narrativa. Então, a gente já que definiu o que é conto, vamos continuando. Há poucas personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Então, se é uma narrativa curta, lembra disso, tá? Terá poucas personagens, terá poucos locais. Há vários tipos de contos e nós vamos trabalhar alguns desses aqui durante esse mês de outubro, trazendo alguns contos que nunca foram lidos aqui. Acredito que vocês vão gostar. Eu selecionei algumas coisas assim que a gente já conhece, outros bem diferentes, bem interessantes, inclusive tipos de conto, que aqui é o conto de aventura, não está aqui nessa relação, mas nós teremos algumas aulas sobre esse tipo de conto que nós ainda não trabalhamos aqui esse ano, tá certo? Mas temos aí, ó, os contos realistas, os contos populares, os contos fantásticos, os de terror, os de humor, os infantis, os psicológicos, de fadas. Então vejam, nessa relação já entram alguns itens que nós ainda não havíamos trabalhado aqui. Por isso que eu sempre digo, é importante a gente revisar, porque sempre trazemos alguma coisa nova. Vamos já iniciar lendo um conto. Esse conto, ele foi extraído do material do Aprender Sempre. Eu vou dar aqui uma resenha sobre ele. O que? Não lembra o que é resenha? Ô, gente, resenha a gente trabalhou tanto aqui, é quando a gente, no caso aqui, lê um livro e vai trazer a nossa opinião aqui, um pequeno resumo com a opinião. Então, o protagonista do livro, Contos de Sacisas, leva um susto quando sai para caçar sacis e, em vez de encontrá-lo, depara-se com uma sacisa. Ela explica para ele que os contos de fadas são, na verdade, contos de sacisas. A partir do primeiro encontro, ele vai descobrindo histórias incríveis vividas por Sacinderela, Pererenzel e Bela Sacisa Adormecida. De forma divertida e criativa, Toureiro faz os leitores reviverem alguns dos contos mais populares do mundo a partir da figura mais famosa do folclore nacional. Então veja que já é algo bem diferente, não é? Nós poderíamos dizer que são recontos. Lembram disso? Às vezes a partir de um conto tradicional,
outras histórias são ali adaptadas, vão entrando personagens diferentes, muda o início ou o fim, e é o que vai acontecer no conto de hoje. Olha o título, A Bela Sacisa Adormecida. Professora, eu ainda estou meio voando o que é sacisa. Feminino de saci, joia? Então já vê aí que tem algo diferente nesse conto. Estão prontos? Vamos começar a nossa leitura. Havia uma sacisa muito preguiçosa. Tão preguiçosa que tirou uma soneca que durou 10 anos e ela só acordou porque foi despertada por um jovem e rico fazendeiro chamado Sá Cardoso Pereira, que era um grande estudioso de papagaios. Ele estava em busca do raríssimo papagaio gago quando se perdeu na mata. Sá ficou andando por horas e horas, embrenhando-se cada vez mais na floresta, até que se deparou com a sacisa adormecida. Ela era tão bela que Sá não resistiu e deu um beijo no seu nariz. A sacisa se espreguiçou, abriu os 2 olhos bem vagarosamente e disse: sai pra lá, seu atrevido! Quem você pensa que é para estragar meu sono? Meu nome é Sá, encantadora sacisa, e desde que vi, me apaixonei perdidamente. Tanto que quero lhe fazer uma proposta. Se você aceitar ser minha esposa, vou enchê-la de colares de ouro, de anéis de diamante e de brinco de esmeraldas. Você terá os mais belos vestidos e mesmo com um pé só, usará os mais belos sapatos. A sacisa deu um longo bocejo e respondeu: não, obrigada, não gosto de sapatos, prefiro continuar com minha soneca. Então, ela virou de lado e voltou a dormir. E aí, quinto ano, vocês conheciam aí essa história da bela sacisa adormecida? De verdade, eu acho que igual ao conto tradicional da Bela Adormecida, só o título, e porque nós temos aí a sacisa que encanta aí o fazendeiro, e lá na outra versão, a tradicional, seria a princesa que encanta o príncipe. Mas vocês veem que o contexto da história aí é totalmente diferente. Antes da gente continuar, deixa eu ler um pouquinho sobre o autor. Eu acho uma pessoa assim, extremamente criativa, não é? Então vamos conhecer um pouquinho sobre ele. José Roberto Toureiro é formado em Letras e Jornalismo pela Universidade de São Paulo. É autor de 49 livros. Já escreveu roteiros para o cinema e para a TV. Além disso, trabalhou no Jornal da Tarde, Revista Placar e foi colunista de esportes na Folha de São Paulo. Entre suas obras mais famosas para o público infantil, além dos contos de fadas sacisas, destacam-se Chapeuzinhos Coloridos, As Belas Adormecidas e Algumas Acordadas, Joões e Marias, Branco, Belo e Cinderelo, Os 33 Porquinhos, João e os Pés de Feijão. Todos os livros citados foram escritos em parceria com Marcos Aurélio Pimenta. Então, antes de voltar, eu achei interessante, quinto ano, vocês viram os títulos dos contos que ele escreveu, o Toureiro, todos bem assim, bem diferentes, não é, professor? Bem criativos. Ele pega um gancho ali na história que já existe, e no caso da que a gente leu hoje, o bacana foi que ele trouxe uma personagem do folclore nacional aqui, que é o Saci. Será que eles estão gostando, professor? É bem legal, né? Nunca tinha ouvido falar. Muito bom. Conhecendo agora na aula de hoje. Maravilha, né? E aqui nós estamos com o Arthur, com o Luan e a Emily também, né? A Emily está falando aqui que é da professora Lani, que é do José Soares, né? Que deve ser da escola José Soares. Está por aqui acompanhando também. Maravilha, ela estava aqui com a gente ontem, então acho que ela gostou, né? Que ela voltou hoje. Muito bom, querida, ter você aqui. Então vamos continuar. Depois vocês podem conferir mais, ler essas obras, né, desse autor, lembrando que essas informações a gente extraiu do material do Aprender Sempre, ou seja, vocês terão contato também com esse material em sala de aula. Gente, como esse conto teve início? Se é que a gente pode dizer que é um conto de fadas, como é que o conto de fadas começa? Vocês lembram disso? Sempre que alguém diz assim, vou contar um conto de fadas para vocês,
Até quando são filmes ou animações, sempre o narrador começa, né? Era uma vez. E a gente pode perceber que no conto da Sacisa, nem começa com Era uma vez. Ele já começa dando características da sua protagonista. Ó. Havia uma Sacisa muito preguiçosa. E, gente, detalhe, ela era tão preguiçosa que ela dormiu 10 anos. Isso é que é sono, não é? E ao final da história ela volta a dormir. Então, tudo a ver aí com o título. Então, observem que esse conto aqui, que é uma releitura, podemos dizer assim, da Bela Adormecida, com novas personagens, com uma dinâmica diferente, já começa de uma forma diferenciada. Ô professora, isso está certo, isso está errado, qual é a forma certa? Não tem a questão da forma certa. Você, estudante do 5º ano, que quer ser um autor, você tem liberdade para criar o seu conto e aí começar a fazer o início da maneira que você quiser. A maioria começa em Era uma vez, ou numa terra tão distante, mas você fica à vontade como autor do texto que nós estamos trabalhando hoje, ele teve essa liberdade aí para criar, né? Use a sua criatividade. Aí a pergunta vem, o conto começa da maneira como se iniciam os contos tradicionais? Nós já respondemos que não, ressaltando que não há questão do certo aqui, nessa questão do certo e do errado. Você tem aí sua liberdade para criar à vontade. Outra perguntinha, eu gostaria que aí o Luan e a turminha que está assistindo respondessem. O narrador, aquela pessoa que está contando a história, ele participa da história ou ele está apenas narrando? Vocês lembram disso? Nós trabalhamos aqui 3 tipos de narradores. O narrador personagem, que ele faz parte da história. Como eu posso identificá-lo, professora? Além dele ser uma personagem, claro, ele vai usar assim o termo eu, o pronome nós fomos procurar o papagaio, no caso aqui, se o fazendeiro estivesse contando essa história, ou eu fui e me perdi na mata. Aconteceu isso no conto? O narrador é personagem ou não? Não, professora, ele usa o pronome ele, o pronome ela, ele está apenas observando e contando. É um narrador observador. E além desse, temos um narrador onisciente, que ele antecipa fatos, ele antevê, então ele sabe dos pensamentos, dos sentimentos dos personagens, então ele tem todo o domínio da história. Mas a perguntinha é, o narrador dessa história, você lendo, você percebe, ele é um narrador personagem, ele participa dela, sim ou não? Tá com medo de responder? Não fica, tá? Errar faz parte do processo. Só para e pensa. Quem está contando a história citou o pronome eu fui procurar essa Cisa, ou nós nos perdemos na floresta. Se a tua resposta for sim, então ele participa da história. Se isso não aconteceu, ele não participa da história. Eu não vou falar nada agora, vou ver se a tua resposta chega, né? Que às vezes a internet atrasa um pouquinho. Enquanto isso, eu já vou te explicando como será a atividade de hoje. É uma atividade bem bacana, tá? Você pode até ter o auxílio da árvore de livros. Por quê? Você vai escolher um conto tradicional. O que é um conto tradicional? Aquele que a gente está acostumado, como é A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho. Você escolher esse conto que já existe. E você vai criar a sua versão, do seu jeito. Você pode mudar as características dos personagens, acrescentar algum personagem, mudar o final. Então, você pode acessar a árvore de livros. Lembra que no aplicativo tem essa ferramenta lá da árvore, tem o site também, então você pode acessar. O teu login é a sigla REC mais a tua matrícula e você pode escrever lá conto tradicional. Então vão aparecer inúmeros contos. Você vai ler o que você preferir e depois você vai criar um conto com base naquele, mas do teu jeito. O início pode ser igual, pode ser diferente. Então vamos a exercitar esse lado criativo, o lado autor que eu sei que vocês têm. Então, dado o recadinho, convido vocês a não perderem nenhuma aula, porque tem muita coisa interessante no decorrer ainda desse mês sobre os contos, algumas informações que eu não tinha trazido ainda, mas a aula só tem graça, a aula só é legal se você estiver com a gente. E aí, professor, será que chegou alguma resposta? Eles falaram sobre o narrador, eles estão pensativos? Pensativos aqui, né? O José, o Luan, a Emily estão pensativos. Até agora não responderam. Eles não estão ousando. Vamos lá, ainda tem um minutinho ali ainda. Deixa eu voltar aqui só num trechinho. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse parágrafo do conto.
Ele estava em busca do raríssimo papagaio quando se perdeu na mata. Olha o pronome ele, então não é alguém que está junto, ele está contando. Olha aqui, ó, lá no início. Havia uma sacisa muito preguiçosa, tão preguiçosa que tirou uma soneca que durou 10 anos. Olha aqui, ó. E ela só acordou, outro pronome na terceira pessoa. Observe que eu não estou usando aí eu, não está sendo usado nós. Então, será que esse narrador está participando da história? Sim ou não? Ou ele apenas está contando? Ainda tenho fé que vai chegar a resposta. Possa ser que vocês estão mandando e a internet não está ajudando. Se chegar depois, a gente visualiza, eu cito na próxima aula. Deixa eu agradecer aqui a Midian, que com essa doçura ímpar que ela tem, né? Ela interpreta Libras do jeitinho só dela. Muito obrigada, querida. Professor Givanilson, muito obrigada. Já pode convidar para a sua aula. Eu que agradeço e daqui a pouquinho a gente tem mais uma aula de geografia. Então fica por aí. Fica por aí e respondendo a pergunta, o narrador aqui não participa da história, ele foi apenas observador. Muito bom estar com vocês, espero vocês amanhã, tá? Mas não saiam daí não. Forte abraço, até a próxima.